Continuando com o artigo da revista Chiesa Viva, falamos da vida do Paulo VI, o Sr. Montini. Giovanni Battista Montini, 1897, de 26 de setembro, nasceu em Consêncio, Brescia, filho do advogado Giorgio Montini e de Giuditta Alghitti. E é o segundo filho a seguir ao irmão Ludovico, de 1896, e depois dele Francesco, em 1900. Em 1987, 30 de setembro, é batizado com o nome do avô materno. Em 1902, em outubro, inicia a frequência da escola elementar no Colégio Araci da Brescia, dirigido pelos jesuítas, onde frequenta o estudo secundários até 1914. Em 1916, em outubro, obtém o diploma liceal no Regio Liceu de Arnaldo Breccia, depois de ter estudado privativamente em casa por razões de saúde. Em 1916, sempre por razões, de saúde, segue como externo o curso teológico junto do seminário da Diocese de Brescia. Em 29 de maio de 1920, é ordenado sacerdote na catedral pelo bispo da Brescia, Monsenhor Jacinto Gaddia. No dia seguinte, celebra a sua primeira missa. Em 1920, 10 de novembro, continua os estudos na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma para o aprofundamento dos seus estudos filosóficos e jurídicos. E em 1921, em 10 de novembro, inicia a seguir o curso na Pontifícia Academia dos Nobres Eclesiásticos, onde firmou amizade que marcou a sua vida com o colega siciliano Mariano Rampolla, sobrinho e bisneto do cardeal Rampolla, falecido em 1913. Mas em 1922, 9 de dezembro, ele diploma-se em filosofia no Patronariato Apostólico, em Direito Canônico na Faculdade de Direito do Seminário de Milão. E em 1932, 4 de janeiro, o Monsenhor Giuseppe Pissardo, substituto do secretário de Estado, do cardeal Pietro Gasparri, convoca-o para avisá-lo que se mantenha à disposição. Em 1923, em maio, é enviado como adido para a Nunciatura de Varsóvia, mas regressa a Roma em 3 de outubro por razões de saúde. E em 1923, também em 20 de outubro, permanecendo na Academia dos Nobres, Montini é encarregado por Pio XI de se ocupar do Círculo Universitário Romano, com a sigla CUR. Em 1924, de 3 de julho, fez doutorado em Direito Civil no Pontifício Instituto em Truisc, Iuris, do Ateneu
lateranense, coroando o seu percurso acadêmico. Em 1924, em outubro, chamado para trabalhar na Secretaria de Estado, na dependência de Monsenhor Giuseppe Pizarro, na seção de negócios ordinários. Em 1925, abril, é nomeado minutante, né? E em 1925, em outubro, já até 1933, é nomeado assistente eclesiástico nacional da Federação Universitária Católica da Italiana FUT. Hostilizada e perseguida pelo regime fascista na época, né? Em 1929, em 11 de fevereiro, assinando o Tratado de Reconciliação entre a Santa Sé e a Itália, com uma concordata em anexo, né? Bem, mas em 1933, em 12 de fevereiro, um padre jesuíta responsável das congregações marianas reconheceu no apostolado do Monsenhor Montini, na FUT, uma perturbante saída dos limites do âmbito dos próprios, podemos dizer, associados. Lamentou-se ao cardeal Francisco, que vigário do Papa para a Diocese de Roma, e que assim nasce uma denúncia contra Montini, desencadeou uma bisbilhotelice curial e uma polêmica, como se Montini fosse um ambicioso, um imprudente, centralizador. Mas Montini foi constrangido a pedir a demissão, que teve efeito em 12 de março de 1933. E em 1933, ele passou a ensinar história da diplomacia pontifícia no Pontifício Instituto, em Ustrich, Iures, no Palácio São Apolinário. Montini teria férias do seu trabalho na Secretaria de Estado em 1934. Ele ia viajar para a Inglaterra e Escócia na companhia do siciliano Monsenhor Mariano Rampolla, sobrinho bisneto do cardeal Mariano Rampolla, secretário de Estado de Leão XIII. Em 1937, em 16 de dezembro, é nomeado substituto da Secretaria de Estado na seção de negócios ordinário, na dependência do Secretariado de Estado. O cardeal Eugênio Pacelli, né? Em 1939, 2 de março, eleito Papa, o cardeal Pacelli, como o nome de Pio XII, Monsenhor Montini conserva o cargo de substituto na Secretaria de Estado para os Negócios Ordinários, com Monsenhor Domenico Tardini, substituto dos Negócios Extraordinários, ambos na dependência do novo secretário de Estado, o cardeal Luigi Maglione. E já por volta de 1939, durante a Segunda Guerra Mundial, Monsenhor Montini organiza o Serviço de Pesquisa e Informações para prisioneiros de todos os países e a Comissão de Socorro, posteriormente pontifícia, né? Comissão de Assistência, com a sigla de POA. Mas em 1943, faleceram em um curto intervalo seus pais, né? O pai em 12 de janeiro e a mãe em 15 de maio. Em 1944, na morte do cardeal Maglione, Pio XII não nomeia novo secretário de Estado. E assim Monsenhor Montini
e Monsenhor Domenico Tardini como pró-secretários de Estado na direta dependência do Papa. Regerão a Secretaria de Estado até 1954, quando Montini é expulso de Roma por Pio XII. Em 1950, Montini dirige a organização do Ano Santo. Em 1952, em agosto, viaja aos Estados Unidos e Canadá. Nesse mesmo ano, em 29 de novembro, é nomeado pró-secretário de Estado para os Negócios Ordinários. E em 1954, Montini é expulso da Secretaria de Estado por Pio XII, pela sua colaboração secreta com os serviços secretos russos e de outros países comunistas. E em 1954, em 1º de novembro, Montini é nomeado arcebispo de Milão, sucedendo ao cardeal Ildefonso Schuster. Em 1954, em 12 de dezembro, consagrado bispo em São Pedro pelo cardeal Tisserand. Em 1955, em 6 de janeiro, ingressa na Arquidiocese de Milão, na festa da Epifania. E de 1955 a 58, nos anos transcorridos em Milão, o arcebispo Montini teve como seus estreitos colaboradores o Monsenhor Giovanni Benelli e o Monsenhor Pasquale Matti. E como técnico de finanças, o tubarão Michele Sindona, notoriamente ligado à máfia. Esses três personagens tinham uma coisa em comum: a sua pertença à maçonaria. Em 1958, em 9 de outubro, morre Pio XII. Em 1958, em 28 de outubro, é eleito Papa o cardeal Ângelo Roncalli, com o nome de João XXIII. E em 1958, em 15 de dezembro, Monsenhor Montini é feito cardeal pelo Papa João XXIII. E em 1959, 25 de janeiro, João XXIII anuncia a intenção de reunir um concílio ecumênico. E em 1960, 3 a 16 de junho, viaja para os Estados Unidos, Brasil, Irlanda e França, e Notre Dame. Recebe o doutoramento honoris causa juntamente com o presidente Eisenhower. Notre Dame é uma famosa universidade de jesuítas dos Estados Unidos. E em 1962, em 19 de julho, faz uma viagem à África, Rodésia, África do Sul, Nigéria e Gana. Em 1962, em 10 de outubro, o cardeal Montini é hóspede pessoal de João XXIII no Palácio do Vaticano. Já em 1964, em 24 de outubro, consagrando em Monte Cassino a igreja reconstruída da Abadia Paulo VI, proclama São Bento padroeiro da Europa, né? Mas, voltando a João XXIII, ele abre a primeira sessão do Concílio Vaticano II em 1963, ele morre. A morte do Papa leva muitos a julgar a oportuna a suspensão dos trabalhos do Concílio Vaticano II. Mas nesse mesmo ano, em 21 de junho, o Monsenhor Giovanni Battista Montini é eleito Papa
com o nome de Paulo VI. Aí começou. Em 1963, em 30 de junho, veio a coroação de Paulo VI, sagrado na Basílica de São Pedro. E nesse mesmo ano, em 29 de setembro, Paulo VI abre a segunda sessão do Concílio Vaticano, que será encerrada em 4 de dezembro seguinte. Também nesse mesmo ano, Paulo VI foi o primeiro Papa a viajar de avião, voa às terras distantíssimas, e é o primeiro Papa a visitar todos os 5 continentes, né? Em 1964, por volta de janeiro, Paulo VI dirige-se em peregrinação à Terra Santa, e em 5 de janeiro, em Jerusalém, encontra-se com o patriarca da Constantinopla, Atenágoras I. Nessa peregrinação, Paulo VI inicia o uso do épodo, o colar do sumo sacerdote de Sinédrio, que seria idêntico ao de Caifás. Em 1964, em 19 de maio, instituído o Secretariado para os Não Cristãos. Nesse mesmo ano, em 6 de agosto, vem a primeira encíclica Ecclesiam Sua. Em 1964, nesse mesmo ano também, em 14 de setembro, Paulo VI abre a terceira sessão do Concílio Vaticano II, que encerra em 8 de dezembro seguinte. Mas, como já havíamos falado, que em 24 de outubro ele havia consagrado em Monte Cassino a igreja reconstruída, né? Mas o que ocorre? Em 1964, em 13 de novembro, ele depõe definitivamente a tiara. É o símbolo dos 3 poderes do Papa na presença de 2.000 bispos. E nesse mesmo ano, em dezembro, peregrinação à Índia, Paulo VI preside o Congresso Eucarístico Internacional que se realiza em Bombaim, na Índia. Nesse mesmo ano também, ele nomeia 27 novos cardeais. E nesse mesmo ano também, em 9 de abril, é instituído o Secretariado para os Não Crentes. Nesse mesmo ano também, em abril, vem a encíclica Mense Maio, para estimular o culto mariano, que em 1965 mesmo, ele celebra essa missa na Catedral de Pisa, participando do 17º Congresso Eucarístico Nacional Italiano. Em 1965 também, em 3 de setembro, vem a encíclica Mysterium Fidei, sobre a Eucaristia. E nesse mesmo ano, Paulo VI abre a 4ª sessão do Concílio Vaticano II, que se concluirá solenemente em 8 de dezembro seguinte. Mas nesse mesmo ano, em outubro, dirige-se a Nova York, nos Estados Unidos, onde pronuncia um histórico discurso perante as Assembleias Geral da ONU. Nesse mesmo ano também, veio a abolição do Santo Ofício por Paulo VI. Já em 1967, em agosto, ele publica a Constituição Regimine Ecclesiam Universae, que aprova a reforma geral da Cúria Romana. E neste mesmo ano de 1967, em setembro, vem a convocação do primeiro Sinódo dos Bispos para Roma.
Esse mesmo ano visita a Roma do patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, hóspede do Vaticano III. Aliás, terceiro encontro na Basílica de São Pedro, nessa mesma data. Bem, em 1967, em novembro, submete-se à intervenção cirúrgica da próstata no Vaticano. E nesse mesmo ano institui a Jornada da Paz, a celebrar no primeiro dia de cada ano. Nesse mesmo ano de 68, em março, é a abolição da Corte Pontifícia. Em 1968, pronuncia a profissão de fé. E também nesse mesmo ano publica a encíclica Humania Vitae, sobre a propagação da vida humana segundo a ordem natural cristã, que encontra críticas e resistências no interior e exterior da Igreja. Mas em 1968 mesmo, também houve uma viagem apostólica a Bogotá, na Colômbia, para o 39º Congresso Eucarístico Internacional. Continua nesse ano, em dezembro, celebra a missa da Vigília de Natividade em Taranto, né? Entre os operários da Italside. E nesse mesmo ano também nomeia 33 novos cardeais. Também nesse ano de 69 é feita uma viagem a Genebra para o cinquentenário, o aniversário da Organização Internacional do Trabalho. Visita a sede do Conselho Ecumênico das Igrejas e a sede da Organização Internacional do Trabalho. E nessa sequência desse ano, de 69, fez viagem a Uganda, uma assembleia extraordinária também do Sinódo dos Bispos. Paulo VI também impõe a nova liturgia da missa. Aí é que entra em 30 de novembro a novos Ordo Missae. E já em 1970, em abril, uma viagem à Sardenha e peregrinação ao Santuário Mariano de Nossa Senhora de Bonaria de Cagliari. Em 1970, 15 de setembro, decide a dissolução dos corpos armados pontifícios. Já também nesse mesmo ano estabelece que os cardeais, depois dos 80 anos de idade, não poderão mais participar do conclave. E nesse mesmo ano de 70, em novembro, realiza a última e mais longa de suas viagens ao estrangeiro com paragens, né? No Irã, Paquistão, Filipinas, Ilhas Samoa, Austrália, Indonésia, Hong Kong, Ceilão. E em 27 desse mesmo mês, ele esteve em Manila, Filipinas. O pontífice foi alvo de um atentado por parte de um desequilibrado munido de um punhal, do qual saiu Ademe e veio para... O nome era Paul Marcinkus, encarregado de organizar viagens, que desviou, né, o punhal com o qual o homem pretendia atingir. Mas já em 24 de maio, veio a carta apostólica, 80ª Advênia, e em 1971 inaugura no Vaticano a sala Luigi Nervi, agora Paulo VI, para audiências gerais. Esse mesmo ano de 71 também, e vem o segundo Sinódo dos Bispos em Roma, e já em 72 ele inaugura a porta brônzea de oração em São Pedro, né? Obra do escultor Scorzelli.
Em 1972 também participa em Udine, no 18º Congresso Eucarístico Nacional, visitando ainda Veneza e Aquileia. Em 1972, também nesse mesmo ano, celebra a missa natalícia entre os operários que trabalham numa galeria ferroviária no Monte Serrato. Em 1973 também nomeia mais 33 novos cardeais. E em maio de 74 promulga o Ano Santo, publicando em São Pedro a bula Apostolorum Limina. E em 1974, em setembro, o terceiro Sinódo dos Bispos em Roma. Ele continua em 74 com a abertura da Porta Santa da Basílica. Depois ele fala também numa audiência a milhões de peregrinos junto em Roma para o jubileu. Esse mesmo ano também ele escreve a encíclica Evangelii Nintuandi para o desenvolvimento da atividade missionária. Em 1975 vem a clausura da Porta Santa. Em 1976, em março, precisamente, ele participa no Vaticano nos exercícios espirituais pregados pelo cardeal Karol Wojtyla, arcebispo de Cracóvia. E já em 1976, 24 de maio, nomeia 20 novos cardeais. Em 1976, nesse mesmo ano, faz outra viagem a Bolsena, onde envia por rádio uma mensagem ao 41º Congresso Eucarístico Internacional, reunindo em Filadélfia. E em 1977 inaugura a porta, chamada Porta do Bem e do Mal, da Basílica de São Pedro, do escultor Luciano Mangucci, para o aniversário de Paulo VI, né? Seus 80 anos. Em 30 de setembro, já em 29 de outubro, quando o Sinódo dos Bispos em Roma, ele suspende a audiência por uma doença, né? Os últimos meses de vida de Paulo VI não são nem perturbados pelo rapto, né? Em 16 de março de 1978, que foi posterior ao assassinato de Aldo Moro. Escreve uma carta, autografa aos homens das Brigadas Vermelhas para pedir libertação do amigo Moro. Em 1978, também em São João de Latrão, intervém na missa fúnebre por Aldo Moro. Em 1978, já em 29 de junho, celebra-se o 15º aniversário da sua eleição do seu pontificado. E já por volta também de 3 de agosto desse mesmo ano, recebe em Castel Gandolfo a visita do novo presidente da República Italiana, Sandro Pertini, né? Que marcou muito esse governo na Itália. Em 1978, em 5 de agosto, agravando-se as suas condições, suspende toda a atividade. E nesse mesmo ano, em 6 de agosto, morre na residência estival de Castel Gandolfo. Bem, Paulo VI, os primeiros anos, né? Montini nasce em 26 de setembro de 1879, na casa de campo, na aldeia de Consêncio, a poucos quilômetros da cidade de Brescia.
Quando do nascimento, a matriarca da família, Francesca Bufali Montini, sua avó paterna, decide que a mãe da criança Giuditta era muito débil. Por aleitar e assim foi a criança enviada para a ama Clorinda Peretti. Durante os primeiros 14 meses de sua vida, vejamos, o jovem Batista passou uma vida vegetativa de grande conforto como filho frágil e choroso, né? Entre dois irmãos de boa saúde, Ludovico e o maior Francesco, o mais jovem, Giorgio Montini, o pai de Batista, era um jornalista de sucesso. Em 1885, com apenas 25 anos e ainda não diplomado, foi chamado a dirigir o Diário Católico. Mas o que ocorre? Ambos, Giorgio e Giuditta, compartilhavam a paixão pela política de esquerda. Uma paixão que passou depois aos seus filhos. A casa de Montini, na Vila della Grecia, no número 15, na Breccia, naqueles anos foi, de fato, um centro de escolha e um ponto de referência das personalidades mais notáveis do ressurgimento católico esquerdista na Itália. Como Giuseppe Tovani, Luigi Bragioli, Giovanni Maria Loginotti, Giuseppe Manziana, Filippo Bendizeno Meda, Dom Luigi Sturzo e Filippo Cispoti e Barnabita, Padre Giovanni Semeria e Alcide Gasperi. Bem, o que ocorre? Em 1892, Leão XII tinha lançado no mundo operário a sua célebre encíclica Rerum Novarum, que suscitou grande interesse no mundo católico. Brescia foi uma dessas cidades italianas, sem não a primeira a fermentar um dos elementos impulsionadores, que foi o próprio Giorgio Montini. Em 1914, os católicos brescianos venceram a eleição administrativa, fazendo cair a junta, em atividade desde os tempos da ocupação de Roma. É apoiada pelo primeiro-ministro Giuseppe Zanardelli e Giorgio Montini, que foi eleito conselheiro. Entrou assim em pleno na política e quando o padre siciliano Dom Luigi Sturzo constituiu o Partido Popular Italiano, foi eleito deputado ao parlamento. E já aos 6 anos, Batista foi inscrito no colégio jesuíta e de Brescia, Ali ele permaneceu até os 14 anos, quando foi retirado pelos seus pais, por razões de saúde. Como com Eugênio Pacelli, a educação secundária de Batista Montini foi feita em privado, com professores selecionados pelos seus pais. Os padres do oratório da vizinha igreja de Santa Maria della Paz, os oratorianos representavam o clero e aí os mais afinados com a política antifascista de Giorgio Montini e sua mulher, do que os padres tradicionalistas de Araci. Os oratorianos permaneceram
e uma das mais importantes influências batista durante toda a sua vida. Mesmo quando o Batista Montini entrou ao serviço da Santa Sé, manteve seu confessor oratoriano. Depois da ordenação, em 29 de maio de 1920, o bispo da Brescia, Monsenhor Jacinto Gaddia, em novembro seguinte, enviou Dom Montini para Roma para aperfeiçoar os seus estudos teológicos. Mas ocorre que, em 18 de novembro de 1921, Dom Montini entrou na Academia dos Nobres Eclesiásticos e lá estudou diplomacia. O seu ingresso na academia foi facilitado pelo antigo aliado do cardeal Mariano Rampol e do cardeal Pietro Gaspar, secretário de Estado, e por Monsenhor Giuseppe Pizarro, seu substituto. Mas Dom Montini iniciou os cursos de academia, onde travou amizade para toda a vida com o colega siciliano Mariano Rampolla, sobrinho neto do cardeal Mariano Rampolla, último secretário de Estado de Leão XIII. Falecido o Papa Bento XV, em 16 de março de 1922, foi eleito com o nome de Pio XI. O cardeal Acelli Ratti, amigo do Giorgio Montini e de Giovanni Maria Lignotti, foi esse último expoente do movimento católico. Grande amigo de Montini, com entrada na esfera no Vaticano, que afirmou peremptoriamente para Batista Montini um posto no Vaticano, e ainda que seria ou que seja o último, Então Montini iniciou a sua carreira diplomática ao serviço da Santa Sé. Usamos aqui a palavra carreira em contraposição e da vocação, que é propositadamente, claro. Batista não era particularmente religioso. A política e o piano eram os seus pontos fortes. A arte dele era a parte, a celebração da missa e o cumprimento de vários ritos sacramentais. O jovem padre mostrava ter pouca vida espiritual. O jovem padre Montini, por outro lado, mostrava-se averso, às devoções marianas. Isso que era muito interessante, porque particularmente ao rosário também. Diz que preferia uma aproximação mais central em Cristo do que mariológica, seria isso. Excelente padre político ele era, mas com escassa atitude quanto ao estudo. Montini voou através dos seus cursos diplomáticos, mas conseguiu duras penas o doutoramento em Direito Canônico na Gregoriana, em maio de 1923. Ao Papa Pio XI enviou o jovem diplomata para Varsóvia como adido, à nunciatura papal, mas a saúde delicada de Monsenhor Montini não era de molde a suportar os invernos polacos, e assim, após 4 meses apenas, regressou a Roma, onde foi colocado na Secretaria de Estado, dirigida pelo cardeal Pietro Gaspar. Mas a coisa, aqui o que nos leva a meditar, a vida na Cúria Romana. O superior imediato de Dom Montini no secretariado era ninguém mais que o Monsenhor Francisco Borgonini. Logo depois feito arcebispo,
Monsignor Borgonini foi o primeiro núncio papal na Itália, depois da anunciatura do Pacto Lateranense. Mas em 1929 recorda-se que Duca era protetor do padre Francis Spellman, um aliado de Angelo Roncalli. Toma o jovem Montini sob suas asas e torna-se, nesse tempo, seu protetor clerical, a juntar ao seu trabalho da cúria seu protetor clerical, e nomeou Dom Montini assistente eclesiástico da Federação Estudantil Universitária Italiana, a FUT. Depois, nessa posição na qual o jovem padre podia desafogar os seus maus humores antifascistas, foi por intermédio da FUT que Montini desenvolveu uma amizade pessoal e duradoura com Aldo Moro, um dos fundadores da política anômala posterior à guerra, conhecida pelo nome de Partido da Democracia Cristã, PDC, né? A qual Montini e a sua família eram religiosamente dedicados. Montini, ademais, estabelece amizade com o líder da democracia cristã, Júlio Andreotti, que foi seguidamente 7 vezes presidente do Conselho na sua longa carreira na política. Andreotti estipulou uma aliança com o Partido Comunista e com a maçonaria e com a máfia siciliana. É fato notório que a máfia não teria podido tornar-se o colosso que era sem o conluio com certos líderes cristão-democratas e sem o apoio da maçonaria. Dormir com um era como dormir com 3. Uma verdade que Monsignor Montini começa a apreciar quando se torna Papa Paulo VI. Já por volta de 1933, todavia, um padre jesuíta responsável das congregações marianas reconheceu no apostolado de Monsignor Montini na FUT uma perturbante saída dos, podemos dizer, limites do âmbito dos próprios associados. E lamentou, ao cardeal Francisco Selvaggiani, vigário do Papa para a Diocese de Roma. E assim nasce uma denúncia contra Montini, que desencadeou uma bisbilhotice curial e uma polêmica com se Montini fosse um ambicioso, um imprudente, centralizador. Mas Montini foi constrangido a pedir a remissão afetiva em 12 de março de 1933. Aí Montini tira umas férias e em volta de 1934 e viaja também para a Inglaterra e Escócia em companhia do siciliano Monsignor Mariano Rampolla. Durante a guerra da Abissínia de 1935, Dom Montini exprime o seu apoio à Liga das Nações. Posição esta contraditória à política vaticana. O Papa Pio XI estava convencido que a nova organização internacional tinha usurpado o papel da Santa Sé como mediadora das disputas internacionais, coisa que de fato aconteceu. O que a Liga das Nações fosse, por exemplo, um jogo de ou até um fogo de maçons e comunistas, como eram efetivamente. Em 16 de dezembro de 1937, o cardeal Pacelli, naquele tempo secretário de Estado, promove Montini
substituto dos negócios ordinários. Em 1938, Pacelli convidou e acompanhá-lo ao Bucareste para o Congresso Eucarístico Internacional. Depois Pacelli se torna Papa Pio XII em 12 de março de 39. Montini continuou a trabalhar na secretaria sob as ordens do cardeal Luigi Maglione, novo secretário de Estado. De qualquer modo, a sua posição cresce em importância com a eleição do Papa Pacelli, o qual se dizia ser como um segundo pai para Montini. Mas durante 30 anos em que trabalhou na Santa Sé, Monsenhor Montini nunca foi apreciado pelos funcionários da Cúria, ou pelo seu pessoal, né? O filho fascista cardeal Niccolo Canali, chefe da administração vaticana, não escondia sua profunda aversão pelo jovem diplomata. Mas mesmo Monsenhor Ottaviani, posteriormente cardeal, com as tendências políticas nutria antipatia pelo jovem Montini. Alguns membros da hierarquia italiana deploravam os fanáticos sentimentos antifascistas e filocomunistas de Dom Montini, que o jovem diplomata não cuidava sequer de esconder. Alguns bispos estavam preocupados que tal fosse entendido como total falta de patriotismo pela sua pátria nativa. Mas o que ocorre é que, na verdade, Montini não mostrou nunca qualquer escrúpulo em atrair a sua, ou melhor dizendo, trair a sua pátria e o seu povo em favor dos ingleses, dos soviéticos e dos americanos durante a Segunda Guerra Mundial.